Vamos falar mal do BBB? Calma que a crítica vai ser uma crítica construtiva. Bom, talvez não construtiva para o BBB, mas construtiva para a nossa forma de produzir e consumir cultura. O tema específico do vídeo de hoje é o BBB, o Big Brother Brasil, esse programa de televisão, mas o tema geral é a indústria cultural. E eu acho que o BBB ele é um ótimo exemplo, uma ótima forma de ilustrar alguns aspectos bem característicos dessa coisa que quando a gente fala aqui de indústria cultural, essa crítica à nossa forma de produzir e consumir conteúdos culturais. Quando a gente pensa aqui nessa produção muito envolvida, muito comprometida aqui com aspectos do sistema capitalista, aspectos econômicos, aspectos de mercado. Bom, e o que o BBB tem que é tão explicitamente condizente com a indústria cultural? Um primeiro aspecto muito interessante é justamente o tipo de conteúdo. A indústria cultural, ela tem como característica um conteúdo mais suave, um conteúdo mais ingênuo, um conteúdo mais acrítico, um conteúdo mais apassivador, que é um conteúdo que não vai fazer você pensar. É simplesmente ali um pão e circo, um show, um espetáculo, uma coisa que vai entregar ali uma série de banalidades para você e você simplesmente assiste tudo aquilo e passa para a seguinte. O BBB é muito isso. Por quê? Qual que é o grande conteúdo que a gente consome quando está assistindo o BBB? Vida cotidiana. Porque a gente coloca ali um monte de gente dentro de uma casa e deixa eles vivendo a vida deles ali, tendo conversas cotidianas, situações cotidianas, a gente vê eles dormindo, a gente vê eles cozinhando, a gente vê eles discutindo, a gente vê eles se desculpando, a gente vê eles fazendo ali coisas totalmente banais, totalmente comuns. E esse é o entretenimento, esse é o conteúdo. Essa é toda a profundidade da coisa, ou seja, muito raso. Isso é uma característica da indústria cultural. É uma indústria que tem como uma de suas características manter o seu espectador, manter o seu consumidor ali numa questão assim mais ingênua, menos crítica. Estou ali assistindo as pessoas discutindo, e chorando, e gritando, e nervosas, e passando fome, e é isso. É isso. Quando a gente lembra do Theodor Adorno, um dos filósofos ali da escola de Frankfurt, que discutiu bastante essa questão da indústria cultural, esse era um dos apontamentos do Adorno, que a produção da indústria cultural é uma produção que não vai te levar ao pensamento mais crítico, que não vai te levar a um pensamento mais profundo, a um pensamento mais preocupado ou mais filosófico, mas não, é uma questão, uma produção que vai te deixar ali bem anestesiado, digamos assim. E o BBB cumpre muito bem isso, porque são 24 horas de puro conteúdo ordinário no sentido de conteúdo comum. Totalmente comum, totalmente banal, porque é a vida cotidiana de pessoas. Ah, tem lá uma pessoa famosa, sei lá o quê, mas é a vida comum de mesmo pessoas famosas, você traz a esse lugar comum e mostra para todo mundo. Olha só a vida comum dessas pessoas, olha só como essas pessoas estão interagindo. É um conteúdo totalmente comum, um conteúdo que você não precisa pensar para consumir esse tipo de conteúdo e que está lá disponível 24 horas por dia para quem assina lá aqueles negócios lá. Tá ali o tempo todo você simplesmente olhando a pessoa comendo, dormindo, chorando, gritando, rindo. É isso, esse é todo o conteúdo. Não precisa de nenhuma criticidade para você consumir esse conteúdo e ele está sempre chegando assim, mais e mais e mais e mais e mais, não dando tempo para você refletir sobre o que você está assistindo. Então, é um conteúdo totalmente acrítico. Então, isso é uma característica de quando a gente fala aqui de produções da indústria cultural. Outra característica que a gente pode falar é justamente a produção em massa. Porque quando a gente fala indústria cultural, a gente está já apelando aqui para o termo indústria, apelando para essa noção de produção em massa, produção em larga escala, distribuição desse conteúdo em larga escala. E o BBB representa muito bem isso. Por quê? É uma forma muito eficiente de produzir conteúdo. Por quê? Você pega ali, seleciona as pessoas, joga essas pessoas dentro de uma casa, coloca ali umas regras do jogo e deixa essas pessoas interagindo e jogando e pronto. Você disponibiliza, grava isso 24 horas por dia, várias câmeras em vários locais, disponibiliza isso. Isso que vai gerar todo o conteúdo. Então, é uma
uma produção em massa, uma produção que gera uma quantidade imensa de conteúdos, que é distribuído no horário assim que vai ter lá muita gente para assistir aquilo lá, tudo que está acontecendo. E não só, né, é uma forma muito simples de gerar conteúdo, simplesmente fica seguindo a vida das pessoas lá dentro, como também todos os outros programas da Rede Globo ali que mencionam o BBB acabam também fazendo esse combo de conteúdo em cima do BBB. Então aconteceu tal coisa lá dentro da casa, então a gente vai aqui no programa de entrevista falar sobre isso, a gente vai produzir aqui mais umas entrevistas, mais umas matérias, mais umas manchetes. Então não só gera muito conteúdo só de ficar gravando as pessoas, mas gera muito conteúdo de ficar falando do que essas pessoas estão fazendo lá dentro. Então é uma máquina de gerar conteúdo que vai sendo distribuído e vai sendo renovado e vai sendo vestido com novas roupagens e vai sendo essa coisa totalmente assim, uma produção, realmente uma produção em massa, uma produção massificada que vai ser entregue para todo mundo. E estão falando toda hora disso, falando toda hora do BBB, do que está acontecendo na casa, de quem vai ser eliminado, quem está no paredão, quem que fez isso, quem que falou aquilo. Trazendo também a atenção geral do público para essa questão, para essa produção. Então, toda a atenção volta-se para o BBB, para essa produção em larga escala dos vários conteúdos ao redor desse evento que é as pessoas reunidas lá dentro de uma casa jogando um jogo e quem sair por último é quem ganha, sei lá quantos milhões. Olha só, é só a gente perceber a quantidade imensa de conteúdo que se gera a respeito disso. Então, é uma produção em massa e isso é muito característico de quando a gente fala de indústria cultural. Uma produção em larga escala é feita aos montes, é distribuído para o público geral, é distribuído para as pessoas consumirem, para as pessoas ficarem vendo isso quanto quiserem. Então, é isso. E se a gente for pensar, gera-se mais de 24 horas de conteúdo por dia com o BBB, porque já tem lá as 24 horas para quem assina lá o canal ficar assistindo o tempo todo e tem todos os conteúdos extras que são gerados comentando, falando e discutindo o que acontece lá. Então, mais de 24 horas por dia gerado de conteúdo. Então, é muito conteúdo. E distribuído e publicado e feito uma propaganda desse conteúdo justamente para ter esse consumo em massa desse conteúdo massificado. E aqui outra característica, também muito relevante, também muito condizente com a indústria cultural e a crítica que é feita a esse tipo de produção cultural, é a questão de que qualquer coisa ali, toda essa produção vira mercadoria. A produção por si só, gerando bastante conteúdo, gerando bastante tempo assistido, gerando bastante coisa para a emissora ficar passando ali na TV, já é por si só uma mercadoria, né? Porque basicamente quando a gente fala de televisão ou de mídias, o tempo assistido é quase um equivalente aqui do valor dessa mercadoria. Então o horário que vai ser televisionado, a quantidade de horas, a audiência, tudo isso já é em si um aspecto que valoriza isso como mercadoria. Mas uma outra coisa bem curiosa de se apontar é que no BBB a gente está assistindo ali vida comum das pessoas e basicamente tem um monte de patrocinador no BBB. Aparecem várias marcas e essas marcas estão falando também desse mundo comum das pessoas, da vida comum. Ou seja, é uma forma muito estratégica e muito otimizada de transformar tudo em mercadoria, transformar tudo em propaganda, porque eles vão lá fazer uma prova que é patrocinada pela marca que fabrica amaciante de roupa. Então já estão fazendo propaganda para amaciante de roupa, então já virou um outro tipo de mercadoria aqui. Roupas perfumadas, já está aqui dentro da mercadoria distribuídas pelo BBB. Vai fazer lá uma prova que envolve um carro, então já tem outra mercadoria aqui, o carro. Vai fazer uma prova da loja que vende celular, televisão, sei lá o que, outra mercadoria. Vai ter lá o quarto do líder, vai ter lá o cinema do líder, já vende ali as outras coisas. Vai ter lá o almoço do anjo, patrocinado por sei lá quem, a marca de refrigerante, enfim, tudo que pode estar presente na vida cotidiana das pessoas que estão ali dentro da casa, acaba virando um alvo de propagandas, um alvo um alvo dessa tendência de tornar tudo uma mercadoria. Isso é uma das principais pontos apontado pelo próprio Adorno quando ele vem falar aqui de indústria cultural ou da sua crítica mais geral ao capitalismo, que é essa tendência de transformar tudo em mercadoria. E o BBB faz isso muito bem, faz isso de forma muito explícita e muito natural e muito otimizada, que é literalmente transformar tudo em mercadoria. Porque qualquer coisa que eles estão fazendo ali,
você coloca uma marca que fornece os produtos que eles estão utilizando e pronto, você já coloca aquilo ali como um produto, uma mercadoria, um valor de mercado e assim por diante. Então o BBB tem essa característica muito explícita de transformar tudo, mesmo as banalidades ali da vida cotidiana, transforma tudo em mercadoria. De forma que o programa em si, o Big Brother, ele acaba sendo um anúncio. Ele é um grande anúncio, porque ele está mostrando pessoas vivendo suas vidas cotidianas e usando produtos cotidianos que estão sendo patrocinados por empresas que querem vender suas mercadorias. Então é um anúncio, é uma propaganda constante, o BBB. E isso é muito condizente com a crítica da indústria cultural, que é justamente essa tendência de que tudo vai sendo transformado em mercadoria e tudo que é produzido tem esse intuito comercial. Então tudo que vai ser mostrado é porque vende mais, é porque tem mais apoio financeiro de quem vai estar interessado justamente comercialmente com aquilo, e acaba sendo uma bola de neve, porque quanto mais o produto vai vendendo, mais ele vai sendo impulsionado, mais vai ganhando investimento, porque mais ele vai poder vender. Então o BBB, se ele faz tanto sucesso aqui numa cultura que já está acostumado com essa lógica da indústria cultural, é sinal que ele vende muito bem, ele sabe transformar muito bem esses valores culturais em mercadorias e sabe se virar muito bem, gera muito lucro. E quanto mais lucro gera, mais investimento. Quanto mais investimento, mais lucro, sei lá o quê. E vira toda essa bolha aqui de uma indústria cultural. Então, esse aspecto de transformar tudo em mercadoria, é muito característico da indústria cultural e é muito visível no BBB. E se isso é bom ou ruim? Bom, eu acho que é no mínimo preocupante, porque a gente está assistindo um conteúdo que está impedindo a gente de pensar, impedindo a gente de pensar criticamente, que está só ali deixando a gente mais anestesiado, e a gente fica só curioso para saber qual que vai ser a resolução da briga que teve ontem à noite na casa. Então a gente fica aqui anestesiado, a gente fica aqui exposto a um monte de coisa, um monte de propaganda, um monte de que só quer que a gente fique ali, continue nesse consumo, seja ali o consumo do vídeo em si, do BBB em si, ou dos vários outros produtos que se conectam ali com essa propaganda que é o BBB. E é uma coisa tão massificada e tão generalizada e tão distribuída que, se tiver mesmo efeitos negativos, são efeitos negativos também massificados. Estariam então mantendo toda uma massa de pessoas nessa posição de não penso criticamente, vou só cumprindo aqui esse papel objetivo de consumidor. Consome, 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 consome. Então, a qualidade do BBB ou os interesses que o BBB atende, a forma como nós consumimos esse tipo de programa é tão preocupante na mesma medida que toda a lógica da indústria cultural é preocupante. Bom, esse não foi o primeiro vídeo do canal falando sobre a indústria cultural. Tem outros aqui nessa playlist e acho que seria interessante você assisti-los caso ainda não tenha feito. No mais, eu vou ficando por aqui, agradeço muito sua presença e espero você em o próximo